Caixa vai distribuir lucro do FGTS até o final de agosto. E você vai ver também. Entidade fatura mais de 300 milhões de reais, com descontos indevidos em pagamentos de aposentados do INSS. Aposentados terão prioridade na compra de passagens aéreas do programa Voa Brasil. Deputado pede desistência da candidatura de Biden e aumenta a pressão sobre o presidente dos Estados Unidos. Funcionária de companhia aérea é afastada após ser flagrada arremessando malas de passageiros. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, a Caixa Econômica Federal vai distribuir o lucro histórico do FGTS aos trabalhadores de carteira assinada. Mais de 20 bilhões de reais foram registrados. O Conselho Curador do FGTS vai definir a quantia que será distribuída no início de agosto. E o dinheiro deve cair na conta dos trabalhadores até o dia 31 do mesmo mês. Foram 23 bilhões e 400 milhões de reais arrecadados pelo FGTS. E esse lucro é histórico e representa um aumento de 93% em relação ao lucro de 2022. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, a distribuição de lucros passou a fazer parte do cálculo de correção de fundo. De acordo com as regras do FGTS, o dinheiro só pode ser resgatado em caso de demissão justa causa, aposentadoria, doenças graves e compra da casa própria. Todos os trabalhadores com saldo no FGTS em 31 de dezembro de 2023 terão direito à participação na distribuição de resultados. E olha só, uma associação de aposentados faturou mais de 300 milhões de reais com descontos que foram feitos indevidamente nos pagamentos do INSS. E muitos idosos foram vítimas desse golpe. A entidade é alvo de uma investigação da polícia. A Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos ficou no topo do ranking de arrecadação entre cerca de 30 entidades que tiveram autorização da Previdência para aplicar descontos dos benefícios pagos aos aposentados. A investigação apontou que a AMBEC faturou 298 milhões desde 2021. Na ocasião, a entidade assinou um acordo de cooperação técnica com o órgão federal, prometendo oferecer em troca de supostas vantagens em serviços de planos de saúde, odontológicos e até auxílio funeral. Segundo dados de diários oficiais de justiça, a AMBEC é citada em mais de 14 mil processos judiciais. A maioria dos aposentados afirmaram nunca terem se filiado à associação e muitas vezes nunca sequer ouviram falar dela, mas foram surpreendidos de uma hora para outra com descontos de R$ 45 todos os meses no contra-cheque do benefício, a título de mensalidade associativa. Entre 2023 e 2024, a entidade saltou de 38 mil para mais de 650 mil associados em meio à onda de processos pelos descontos indevidos. Isso garantiu um faturamento atual de mais de 30 milhões de reais por mês. Na justiça, a associação tem que indenizar aposentados por danos morais. A entidade sequer consegue provar que tem a assinatura de aposentados para os descontos indevidos. E deve ficar para depois do recesso a análise da proposta que perdoa, multas de partidos políticos que não cumpriram as cotas de gênero e raça nas eleições anteriores. A Comissão de Constituição e Justiça está com dificuldade para definir o relator dessa proposta. Aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada por ampla maioria, a chamada PEC da Anistia, além de perdoar as multas, ainda permite que os partidos refinanciem as dívidas tributárias nos últimos 5 anos sem cobrança de juros. O texto da PEC diz que fica proibida a aplicação de multas ou a suspensão do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha aos partidos que não tiveram o número mínimo de candidatas mulheres ou negros em pleitos anteriores.
anteriores. As legendas também ficam isentas de punições por prestações de contas com irregularidades antes da promulgação da PEC. A proposta não constava da pauta da CCJ, mas senadores vinham pressionando o presidente, senador Davi Alcolumbre, para a inclusão do texto na lista de projetos a serem analisados pela comissão nesta quarta. A regra em vigor diz que as verbas devem ser proporcionais às candidaturas, ou seja, se os negros são 40% dos candidatos daquele partido, devem receber pelo menos 40% da verba eleitoral. Os líderes do Senado já projetam que o tema deve voltar à discussão da Casa somente em agosto, começando com a análise da CCJ e depois será apreciada em plenário. E o Supremo Tribunal Federal prorrogou até setembro o prazo de suspensão da desoneração da folha de pagamento. A medida atende a um pedido do Senado e da Advocacia Geral da União. O ministro Edson Fachin prorrogou até o dia 11 de setembro a suspensão do processo que trata da desoneração de impostos para os 17 setores da economia e de determinados municípios até 2027. O Senado Federal e a AGU pretendem utilizar o prazo para encerrar as negociações entre o governo federal e parlamentares. A ideia é fazer um acordo envolvendo a compensação financeira da União pela desoneração dos setores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já anunciou o adiamento da votação da proposta sobre a compensação das perdas. Em abril, o ministro Cristiano Zanin, relator do processo, concedeu uma liminar para suspender a desoneração de impostos sobre a folha de pagamento. O ministro entendeu que a aprovação da desoneração pelo Congresso não indicou o impacto financeiro nas contas públicas. Na decisão, Fachin entendeu que o governo e os parlamentares devem ter o tempo necessário para a construção do acordo. Ele acrescentou que está comprovado o esforço dos poderes executivo e legislativo federal e dos diversos grupos da sociedade civil para a resolução da questão. E o presidente Lula afirmou hoje que o Estado tem o dever de assegurar todos os direitos às pessoas com deficiência. A declaração foi dada no encerramento da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Na oportunidade, Lula assinou o decreto que cria o sistema de cadastro da pessoa autista. A medida deve facilitar a emissão da Carteira Nacional de Identificação. Durante a conferência, o presidente Lula falou que eventos como esse são fundamentais para garantir a democracia do país. Ele acrescentou que é uma alegria ver tantas pessoas ali para buscar os direitos e serem tratados com respeito. Lula lembrou que o Estado tem o dever de garantir os direitos constitucionais a todos os cidadãos, com ou sem deficiência. Vocês vieram aqui para dizer ao governo brasileiro: nós existimos, nós não somos inferiores, nós queremos ser tratados com respeito e com dignidade. E é isso que nós vamos fazer. Para nós, essa participação social materializada em convenções como essa é fundamental numa democracia e para fortalecer a democracia. Reafirmamos nosso compromisso de criar condições para que vocês tenham acesso a todos os direitos constitucionais que o Estado tem o dever de assegurar sem deixar ninguém para trás. E a primeira etapa do programa Voa Brasil deve beneficiar os aposentados. O projeto, que promete oferecer passagens aéreas de até R$ 200, deve ser lançado nos próximos dias. E a inclusão dos alunos do ProUni deve ficar para depois. O governo federal reformula o Voa Brasil. Em sua primeira fase, a ideia é que o programa proporcione passagens aéreas de até R$ 200 apenas para aposentados. Inicialmente, a proposta previa que o público do programa seria mais amplo e também incluiria alunos do programa Universidade para Todos, para alunos de baixa renda. Mas a intenção é avaliar primeiro o resultado da oferta de passagens com os aposentados. Para ter direito à compra, o aposentado não pode ter viajado de avião nos últimos 12 meses. Um site deve ser criado para facilitar a busca pelos bilhetes em promoção e o aposentado vai precisar entrar com o cadastro do gov.br. Com base nessas informações, o sistema já identifica se a pessoa viajou de avião ou não no último ano e quando encontrar uma passagem que deseja
deseja, o aposentado será redirecionado pelo portal para o site da própria companhia aérea, já na parte para finalizar a compra. Neste primeiro ano, devem ser colocados à venda 3 milhões de bilhetes. A previsão mais recente é que o Voa Brasil seja lançado até o fim de julho, mas esse prazo ainda depende de aval do presidente Lula. Olha só, imagina só você andar o dia todo com uma criança de 8 anos nos ombros, aproximadamente aí 27 quilos. Bom, essa é a sensação que uma pessoa pode ter ao usar o celular por muitas horas no dia. Essa condição é chamada de síndrome do pescoço de texto. O uso em excesso do celular e outros dispositivos eletrônicos pode causar prejuízos à saúde que vão além do bem-estar mental ou da saúde ocular. A prática pode levar a má postura e, ao longo do prazo, acrescentar até 27 quilos de peso na coluna, que equivale a uma criança de 8 anos pendurada na nuca. Além da dependência com o cérebro, os especialistas afirmam que a lista de problemas físicos relacionados ao uso do celular também é extensa. Essa condição, chamada síndrome do pescoço de texto, é conhecida em inglês como Text Neck Syndrome e é decorrente da postura inclinada do pescoço e da cabeça para frente e para baixo ao olhar para as telas de dispositivos como celulares, tablets e notebooks. O problema também pode aparecer como a postura inadequada ao dirigir e assistir à televisão e ao praticar outras atividades que fazem aumentar a tensão na coluna. O problema é caracterizado pela sobrecarga e dor na musculatura e nas articulações vertebrais. E quando não tratada, pode levar a complicações na saúde cervical. Além do desgaste das estruturas da coluna, pode causar artrose precoce e até hérnia de disco. E veja a seguir, deputado pede desistência da candidatura de Biden e aumenta a pressão sobre o presidente dos Estados Unidos. Funcionária de companhia aérea é afastada após ser flagrada arremessando malas de passageiros. Tudo isso você confere daqui a pouco, depois do intervalo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E agora a gente volta, falando dos destaques internacionais. O congressista Adam Schiff pediu publicamente a desistência à reeleição do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e aumentou a pressão sobre o presidente norte-americano. Vamos conferir. O congressista Adam Schiff se tornou nesta quarta-feira o democrata de maior peso até agora a pedir publicamente ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que retire sua candidatura à reeleição. Em declaração ao Los Angeles Times, Schiff lhe pediu que passe o bastão. Schiff, um democrata importante no Congresso, elogiou Biden, mas disse que duvida que o mandatário de 81 anos possa derrotar seu rival republicano Donald Trump, a quem qualificou de ameaça para as bases da democracia. O californiano é um dos membros mais influentes do partido. Schiff também manifestou a preocupação do partido com a saúde e a acuidade mental de Biden, principalmente desde seu péssimo desempenho em um debate televisionado contra Trump em junho, no qual ele ficou confuso várias vezes. Mas Biden insistiu que tem a intenção de seguir na corrida, porque está convencido de que é a melhor pessoa para derrotar Trump. As pesquisas mostram eleições bastante acirradas, mas com Trump na liderança nos principais estados pêndulo, ou seja, aqueles que se inclinam por um ou por outro partido em função dos candidatos. Também nesta quarta-feira, o Partido Democrata anunciou que quer acelerar o processo de nomeação de Joe Biden como candidato presidencial. Os democratas planejam realizar uma votação virtual na primeira semana de agosto para oficializar a candidatura de Biden à Casa Branca, em vez de esperar a convenção democrata, prevista para 19 de agosto. E ainda falando das eleições nos Estados Unidos, olha só que interessante essa imagem que está circulando na internet nos Estados Unidos e no mundo todo. A cadela Baby Dog do governador Jim Justice roubou a cena no segundo dia de convenção republicana em Milwaukee, em Wisconsin. Vamos conferir. No segundo dia da convenção republicana em Milwaukee, Wisconsin, uma personalidade de 4 patas roubou a cena
a Baby Dog, uma cadela de raça Bulldog. Junto com seu tutor, o governador Jimmy Justice, do estado da Virgínia, ela subiu ao palco e foi aclamada pelo público. Fora dos holofotes, a Baby Dog também brilha nas redes sociais com quase 3.000 seguidores. O governador da Carolina do Sul, Henry, foi um dos muitos que postou foto com a celebridade da noite, que circulava em um carrinho pelos bastidores. O sucesso foi tanto que a cachorrinha foi manchete nos principais jornais americanos que fizeram perfil da mascote da Convenção Republicana. Não é de hoje que o governador usa a Baby Dog para cativar eleitores. Ela foi, por exemplo, o rosto da campanha de vacinação contra a Covid da Virgínia Ocidental. E agora uma notícia para causar indignação. Olha só, uma funcionária da companhia aérea Cathay Pacific foi pega em flagrante arremessando diversas bagagens de passageiros por uma escada de acesso ao avião. O caso ganhou repercussão após o vídeo viralizar nas redes sociais. Vamos assistir. A companhia aérea Cathay Pacific, com sede em Hong Kong, se desculpou depois que um vídeo viralizou nesta semana. Nas imagens, uma funcionária aparece arremessando diversas bagagens de passageiros por uma escada de acesso à aeronave. A mulher, que não teve a identidade revelada, foi afastada enquanto aguarda uma investigação. No vídeo que mostra a funcionária manuseando de forma inadequada as malas, foi publicado no TikTok na última segunda-feira com a legenda: "Você se pergunta por que sua mala está sempre quebrada?" O registro rapidamente se tornou viral e colocou a companhia aérea sob os holofotes, já que é possível ver a colaboradora vestida com o colete da companhia aérea ao lado de um avião da empresa. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30 com ele, o Fernando Jesus. Olá, Fernando, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. E hoje foi um dia importante na Espanha, fora de campo, Principalmente na luta contra o racismo. Conta pra gente, Fernando. Exatamente, Kleber. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Hoje foi um dia importante. Pela segunda vez em toda a história, houve a condenação de um racista. Infelizmente, quem sofreu os ataques foram os jogadores do Real Madrid, o zagueiro alemão Rüdiger e o craque brasileiro Vinícius Júnior. Vamos conferir. O Real Madrid fez o anúncio em suas redes sociais. A identidade do cidadão foi preservada. Ele foi condenado a 8 meses de prisão por conta de insultos racistas contra os jogadores nas redes sociais do jornal Marca. Os alvos foram o zagueiro alemão Rüdiger e o craque brasileiro Vinícius Júnior. A suspensão da pena ficou sujeita à participação do acusado em um programa de igualdade de tratamento e não discriminação. Esta é a segunda condenação por racismo no país. A primeira aconteceu há um mês atrás e também foi motivado por insultos ao brasileiro Vini Júnior, que desde sua chegada à Espanha se tornou vítima frequente de insultos preconceituosos, tanto presencialmente nos estádios, mas também pela internet. E que sirva de lição, racismo é condenável. Bom, vamos mudar de assunto agora, falar de Brasileirão. Tem jogo hoje pelo Campeonato Brasileiro, não é, Fernando? Exatamente, hoje temos a continuação da 17ª rodada do Brasileirão com 4 jogos. Às 19 horas, o Vasco visita o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli. O Cruz Maltino busca manter a sequência de vitórias e o Atlético precisa reagir para sair do rebaixamento. Mais tarde, às 20 horas, o São Paulo recebe o Grêmio no Morumbis. Os gaúchos também precisam vencer para poder fugir da parte de baixo da tabela. Às 21h30, o Fortaleza recebe o Vitória no Castelão e no mesmo horário temos confronto direto pela liderança. O Palmeiras vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo no Newton Santos. As duas equipes estão empatadas com 33 pontos na tabela e quem ganhar vai assumir a liderança. Internacional e Flamengo e Fluminense contra o Atlético Paranaense foram as duas partidas do campeonato que foram adiadas por causa do calendário apertado. No fim de semana, o Inter e o Furacão disputaram a terceira fase da Copa do Brasil e nessa semana jogam pela Sul-Americana. O Inter perdeu ontem de 1-0 contra o Rosário Central e o Atlético joga amanhã contra o Cerro Porteño. Kleber. Tá certo, Fernando, de todos esses jogos aí que você falou, com certeza Botafogo e Palmeiras lá no Rio é o grande jogo da rodada, afinal são os dois líderes do campeonato, não é, Fernando?
Com certeza. E, aliás, esse é o segundo ano consecutivo que Palmeiras e Botafogo disputam a liderança do Campeonato Brasileiro, Kleber. A torcida promete uma grande queima de fogos do lado de fora do Newton Santos. Nas arquibancadas, a torcida promete lotar e receber os jogadores com várias bandeiras e serpentinas caindo da cobertura do estádio. Todo esse apoio servirá de combustível para o Botafogo inflamar em campo e colocar o Palmeiras em uma fogueira. As duas equipes estão empatadas na tabela com 33 pontos conquistados em 16 jogos. Mas o Botafogo é líder por ter mais gols marcados do que o Verdão. No ano passado, as duas equipes também disputaram a liderança do campeonato. Em uma virada emocionante por 4-3, o Palmeiras assumiu o topo e foi o campeão do Campeonato Brasileiro de 2023. Esse é outro motivo que faz o Botafogo ter sede de vitória. Os cariocas não vão querer perder a liderança para o mesmo rival e por 2 anos seguidos. Com certeza vai ser um confronto de Botafogo, Kleber. E outro detalhe importante é que o Palmeiras hoje conta com um meio atacante de 31 anos, Felipe Anderson. Ele já está à disposição do técnico Abel Ferreira, Kleber. Tá certo, Fernando. Muito obrigado pelas informações. Ótima noite e até amanhã. Até amanhã. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Fique agora com o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.